Glórias a Deus. Bendito seja o que vive e reina para todo sempre. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 14. Hoje é a última mensagem desses sermões expositivos, baseado nesse texto bíblico. E hoje nós estaremos ministrando a respeito da vida. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Pode sentar. Em nome do Senhor Jesus. Amados, eu amo a maneira como João apresenta Jesus ao mundo. Ele começa o Evangelho dizendo que no princípio ele era a palavra, e a palavra era o Deus, e a palavra estava com Deus, e ele era, a palavra, e tudo aquilo que foi criado foi pelo poder da palavra. E no Evangelho de João nós podemos encontrar 7 declarações do próprio Senhor Jesus, revelando a sua identidade ao mundo. E eu estou apenas ministrando numa declaração do Senhor Jesus, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e também sou a vida. Mas também Jesus, ele disse: eu sou o pão da vida. Ele também se revelou: eu sou a luz do mundo. E ele também disse: olha, eu sou a porta das ovelhas. É lindo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Oh glória. Eu sou a videira verdadeira. Veja as declarações do Senhor Jesus. Veja a importância dessas declarações nos dias de hoje. E o próprio evangelista, o próprio João, lá no livro das Revelações, ele também escreve algo mandado pelo Senhor Jesus. Escreve para ficar registrado. Porque eu sou, aleluia, o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou, aleluia, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. Amados, por tudo aquilo que nós temos vivenciado, por tudo aquilo que nós temos lido, a Bíblia, a palavra, é a revelação de Deus para nossas vidas. Por que essa passagem, pastor? Por que essas mensagens? Por que essas palavras? E eu comecei a meditar nos fatos que estavam acontecendo naquela época. Era a última semana do Senhor Jesus. Eles estavam ali reunidos e o Senhor Jesus ensinando, ministrando essas palavras. E eles estavam ali com uma outra visão. Os discípulos do Senhor Jesus estavam focados numa outra situação. Eles criam que Jesus era Messias. Eles criam que Jesus era o enviado de Deus. Mas na visão deles, ele esperava que Jesus, aleluia, se declarasse o líder,
sentasse num cavalo branco, com uma espada na sua mão e um escudo na outra. Era dessa maneira em que eles estavam esperando o Messias. Por quê? Porque a provação era grande, a opressão era grande. E Jesus se revelando, Jesus preparando. Era a última semana, a Páscoa estava por vir. E eles estavam ali apreensivos. Eles estavam aí esperando que a qualquer momento Jesus ia, liderar aquele povo. E ele vai preparando, ele vai falando com os seus discípulos. E os seus discípulos estavam ali, apreensivos. Quando será o momento? A hora está chegando. A oportunidade está na frente. Eles estavam cansados de ser humilhados. Eles estavam cansados de sofrerem nas mãos dos romanos. João Batista tinha acabado de morrer degolado naquela prisão. E Jesus vai falando com eles. Eles estavam ali se preparando para esse grande evento. Eu acredito que a apreensão, a adrenalina na flor da pele. A época era propícia. As nações iriam subir para Jerusalém para consagrar ao Senhor as suas ofertas, participar daqueles banquetes da festa da Páscoa. Então a cidade ia estar cheia. Era a oportunidade. Mas Jesus chega com uma palavra para eles e diz assim: olha, eu estou indo embora. E para onde eu vou, vocês não poderão ir. E essa declaração de Jesus foi como um balde de água fria. Os semblantes caem, a decepção inunda o coração daqueles homens. Como assim, Senhor? Nós cremos que Tu és o Messias, nós cremos que Tu és o nosso libertador. Como assim está indo embora? E para onde o Senhor está indo, nós não podemos ir. Então Jesus vai explicando: olha, vocês são desse reino, vocês são desse mundo. Eu não sou daqui, o meu reino é eterno. Eu vim do Pai. Eu estou voltando para casa. Então Jesus vai consolando os seus discípulos, vai confortando o coração deles, vai trazendo a paz, o alento. Ainda Tomé: Senhor, mas quem Tu és? Como assim indo para casa? Tomé, eu estou há tanto tempo convosco e vocês ainda não me conhecem. Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? A multidão aí fora diz que eu sou João Batista. Outros dizem que eu sou Elias. Alguns dizem que eu sou Jeremias, ou de repente algum outro profeta. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor.
Amados, e Jesus então ele vai dizendo aos seus discípulos: olha, não se preocupem, não tenha medo, crede em Deus, também credes em mim. Eu vou preparar-vos um lugar, para que eu vou voltar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Não se preocupem com as coisas desse mundo. Jesus vai tentando acalmar aquele ânimo, acalmar aqueles corações. E olha o que diz o verso de número 5: e disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vás. Como assim não sabe? 3 anos com o Senhor Jesus, e ainda não assimilou, ainda não caiu a ficha. Como assim? Então Jesus vai falando: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Era para vocês já me conhecer, porque quem vê a mim vê o Pai. Amados, nas 2 últimas ministrações que eu ministrei aqui na IBP, em cima desse texto, nós falamos do caminho, Jesus se revelando ao caminho, o único caminho até chegar ao Deus Todo-Poderoso, na presença do Pai. Não existe atalho, não existe janela, existe o caminho, e esse caminho é Jesus de Nazaré. Ele também se revelou sendo a verdade. Jesus é verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma. Tudo aquilo que ele fez, ele deixou um legado para ser seguido. Ele deixou a verdade, e hoje nós iremos falar a respeito da vida. E eu quero deixar uma reflexão para a meditação da igreja. Quantos já ouviram falar na vida após a morte? O esoterismo, o agnosticismo, também os metafísicos, que são grupos fundamentados nos conceitos filosóficos, acreditam na vida após a morte, mas de uma maneira física, num reino físico. Tem outro grupo de pessoas aí que acreditam também na vida após a morte, os teístas, os budistas, os espíritas. Eles também acreditam na vida após a morte, mas numa maneira de reencarnação. Você morreu, você vai voltar num outro corpo, nesse reino, nessa época, nessa vida. E todos esses ensinos, amada, vão na contramão daquilo que a palavra da verdade nos ensina. Nós iremos viver sim, juntamente com Cristo, mas numa região celestial. E nesse reino celestial não entra carne nem sangue. Nós iremos viver, com nossos corpos glorificados em Cristo, transformado. E da mesma maneira em que existe a vida, também existe a morte.
Tem pessoas que ainda ensinam, né, que a vida após a morte é uma consequência das coisas boas que nós praticamos nesse reino, através do amor, através da palavra da paz, das obras sociais. Tudo isso, amados, é muito importante, mas as nossas atitudes, as nossas obras não vai nos salvar. E da mesma maneira em que a vida também é a morte, tem muitas pessoas que a morte, para aquelas pessoas, né, são uma, vamos dizer assim, um julgamento, né, de algo que ele fez de ruim. Se ele foi um homem ruim, se ele foi um homem carrasco, uma punição, é uma punição para aqueles que não praticaram a justiça, não praticaram o amor, não praticaram a ação social. Então esse morreu. Amados, nós somos salvos pela graça que há no Senhor Jesus. Nós somos salvos mediante a nossa fé no sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário, aonde Ele derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Mas ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. E nesse momento, aleluia, Ele é o nosso advogado. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, por mim e por você. Mas um dia também Ele vai voltar para ser o nosso juiz. E é nesse momento que nós precisamos nos cuidar. Nós cristãos acreditamos em tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. E o reino espiritual que Jesus preparou desde a fundação dos séculos, desde a fundação dos tempos, aleluia, está lá nos aguardando, para juntos nós passarmos a eternidade com Ele, com nossos corpos glorificados. João capítulo de número 10, verso de número 10 diz, Jesus dizendo, olha, o ladrão não vem senão para matar, para roubar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. O que nós podemos aprender com isso é que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para, aleluia, firmar o reino de Deus aqui nessa terra, para quebrar todas as algemas, para nos libertar da escravidão da morte. No capítulo 11 do próprio João, nós vemos ali, Jesus estava numa missão, implantando o reino de Deus, anunciando o evangelho do reino, curando os enfermos, libertando os cativos. E ele recebe uma notícia: Senhor, vai para Jerusalém, porque o seu amigo Lázaro, ele está muito doente. E Jesus então dá uma mensagem àquele mensageiro dizendo: olha, avisa lá,
que essa doença não é para a morte, e sim para a vida. Essa doença é para que o meu nome seja glorificado. E Jesus então não interrompeu a sua missão. Ele deu sequência àquela obra missionária. E demorou isso 4 dias. E quando Jesus veio para Jerusalém, Marta sai ao encontro do Senhor Jesus dizendo: ó, seu amigo morreu. Agora não tem mais o que fazer. Mas Jesus avisou que aquela doença não era para a morte, e sim para a vida. Eu sei que o meu irmão irá ressuscitar, Senhor, no último dia. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Eu creio, Senhor. Eu sei que Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai então até o túmulo. Pedem para aquelas pessoas removerem aquela pedra. E Jesus chama: Lázaro, sai para fora. Aleluia. E o nome do Senhor foi glorificado. Tem muitas pessoas que estão deixando o genuíno evangelho para dar ouvidos a outras doutrinas por interesses próprios. Tem muitos ainda que estão preocupados com as coisas desse reino, deixando o reino de Deus de lado, deixando o maior advento que nós cristãos estamos esperando, e que em breve está por acontecer. Larissa, eu quero ser um homem de Deus na sua vida hoje, e dizer que você já foi tremendamente usada por Deus aqui nessa noite. Deus já falou conosco na ministração, nos pequenos grupos também, as 10 virgens, 5 prudentes e 5 nércias. Jesus Cristo está voltando, igreja. Se prepare para o encontro com Cristo. Aleluia. Mas muitas pessoas estão aí dispersos, vulneráveis, não estão preocupados com esse advento, estão sim preocupados em movimentos, em encher igreja. Tem muitas pessoas que não estão preocupadas em ganhar almas para Cristo, mas de encher igreja com falsas promessas, com ilusões. Jesus podia ter deixado aquelas missões de lado lá e voltado com o mensageiro para Jerusalém, não. Jesus deu continuidade na obra em que ele estava ali fazendo, mas mandou a mensagem: diga que essa doença não é para a morte, mas para a vida. Aleluia. Jesus priorizou o reino do Pai, salvando vidas, libertando os cativos, curando os enfermos e ressuscitando mortos. Quem está entendendo a glória a Deus? Amados, o título dessa mensagem que nós estamos ministrando é No Vale da Decisão. Nós temos ainda tempo para decidir aonde nós queremos passar a eternidade. O que nós podemos aprender com isso é que da mesma maneira que a vida, também a morte.
Só que tem um detalhe: Jesus preparou os céus para a humanidade. O propósito de Deus é de salvar o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! E eu creio, amados, que todos nós que estamos aqui já tivemos esse encontro com Cristo, já aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Nós cremos que Ele é o Filho de Deus. Então persevere, continue nessa caminhada, porque a recompensa é grande. Na Bíblia Sagrada nós encontramos, que da mesma maneira em que a vida também há morte, só que a morte eterna é para todos aqueles que praticam a iniquidade. Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios. Ele não criou o inferno para a humanidade. Ele não criou o inferno para o homem. Por isso, amado, nós estamos no vale da decisão. Compete a mim, compete a você decidir aonde nós queremos passar a eternidade. Vivos ao lado do Senhor Jesus, ou morto do lado de Satanás. Tem muitas pessoas que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador com medo de ir para o inferno. Eu quero dizer para essas pessoas que vida cristã é vida de renúncia, vida cristã é vida de transformação, vida cristã é mudança de rumo, mudança de direção, é uma conversão que nós fazemos. Estamos caminhando por um sentido, e quando aceitamos a Jesus, nós fazemos a conversão e voltamos a caminhar num outro sentido. Tem muitas pessoas que não entenderam o plano da salvação, que não entendem o plano da salvação, estão participando de culto, estão vindo nas igrejas por ganância, por falsas promessas, por ilusões, deixando Cristo de lado. Eles olham para a mão de Cristo para ver aquilo que Cristo tem para dar. O que tem aí hoje, Jesus? Tem casa própria? Tem carro zero? Tem novo emprego? Amados, eu creio em tudo isso, mas também creio na palavra do Senhor, que quando nós propomos a seguir o reino de Cristo e a sua justiça, todas as nossas necessidades o Senhor nos dará, o Senhor nos acrescentará. Então não se preocupe com o estar por vir, se preocupe com a sua vida espiritual. Haverá um dia em que toda a humanidade ressuscitará e se apresentarão diante de Cristo. Já parou para pensar nisso? Nesse dia, todos ali estarão ressurretos, toda a humanidade. E naquele dia, então, o Senhor Jesus fará uma separação.
Do seu lado direito, ele colocará um grupo de pessoas em que se preocuparam com a sua vida espiritual, em que anunciaram o reino de Deus, em que perseveraram a sua fé, e que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para esse grupo ele dirá assim: ó, vindes bendito de meu Pai, e possuí essa terra por herança, possuí esse reino por herança, que eu já tenho preparado por vós, para vós, desde a fundação dos tempos. E do seu lado esquerdo ele colocará um outro grupo. E esse grupo foram aqueles grupos que não perseveraram, pararam no caminho, abandonaram a sua fé, não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, preferiram viver a sua vida de oba-oba, desfrutando, né, desse banquete que esse mundo oferece. Para esse grupo, Jesus dirá assim: apaitai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por isso, amados, orando ao Senhor, pedindo uma direção de Deus, o Senhor me direcionou para estar ministrando 3 mensagens baseadas nesse texto bíblico. E a aplicação dessa mensagem nos dias de hoje é para que nós possamos perseverar diante dos nossos adversários. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 30. A partir do verso de número 11. Amém? Olha o que diz o texto bíblico. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto e nem tampouco está longe de ti. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é encoberto e nem tampouco está longe de ti. Você está segurando ele nas suas mãos. Olha o que diz: não estás nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que não o traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos. Nem tampouco está no mar, para que dizeres: quem passará por além do mar, para que nos traga, fazer ouvir, para que o cumpramos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vês aqui, hoje te ordeno proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Portanto, ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas, te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém,
Se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongarei os seus dias na terra, a qual vai passando o jornal, para que entrando nela a possuas. Olha a declaração do verso de número 19, amados. É tremenda essa palavra. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E olha a sugestão, de Deus dada a Moisés. Olha, eu sugiro que vocês escolham a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus propôs para a nação de Israel a vida e a morte, a bênção e a maldição. E a sugestão de Deus é: olha, eu sugiro que vocês escolham a vida, eu sugiro que vocês me sirvam, eu sugiro que vocês obedeçam às leis, andem nos meus estatutos. E é dessa maneira que vocês serão prósperos na terra aonde entrares. O povo, amados, só para dar uma explanação nesse texto, o povo estava acampado em Moabe, nas planícies de Moabe ali, próximo do Rio Jordão. E Moisés então ele está lembrando o povo dos fatos que aconteceram há 40 anos atrás, aonde o povo estava acampado em Cades Barneia, bem próximo de entrar na terra prometida. Moisés escolhe os espias, manda espiar a terra. Aqueles 12 espias traz um relatório, apresenta para Moisés e para o povo, para a liderança. E a notícia, amados, não era boa. Havia guerreiros, havia homens grandes, cidades fortalecidas, povo armado até o dente. Mas a terra era próspera, a terra manava leite e mel, como Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e Jacó. Havia abundância. Mas o povo não olhou para essa ótica. Eles deram crédito àquelas pessoas negativas, que tinham seus olhares de gafanhoto, e eles se rebelaram. E por causa dessa rebelação, dessa revolta, toda aquela geração pereceu, morreram no deserto. 40 anos eles peregrinaram pelo deserto. Você está no vale da decisão. Você quer viver? Permaneça fiel ao Senhor, senão a morte será o nosso destino. Siga os passos de Cristo, caminhe com Ele, ouça a voz da verdade, a voz que salva, que cura, que liberta, a voz que nos fortalece, a voz que nos dá ânimo, coragem, para que nós possamos continuar. Aquele povo que se rebelou contra o Senhor, pereceram no deserto, mas em nenhum momento Deus retirou a sua promessa de cima do povo. Ele manteve, ele foi fiel
à sua palavra, ele foi fiel à sua promessa. E toda aquela geração que foram nascendo, aqueles jovens, agora eles têm a oportunidade de adentrar na terra prometida. Qual a lição que nós possamos tirar desse texto tão maravilhoso? É que nós estamos próximos de entrar na terra prometida. Nós estamos acampados, ouvindo o sermão, ouvindo a voz do Senhor, através dos pastores. O Senhor está a todo momento nos alertando, o Senhor em todo momento está nos consolando, o Senhor a todo momento está nos fortalecendo, dizendo: não pare, não desista, vamos junto, eu sou contigo, não pare, não tenha medo, eu sou o teu Deus. Mas o povo está disperso, não estão preocupados com o dia do advento, estão como aquelas 5 virgens, nécias, despreocupadas, não tem não aí, estão tranquilas, dormindo. E Jesus se revelando: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E da mesma maneira em que Jesus alertou os seus discípulos, a Bíblia, a palavra do Senhor, nos alerta nos dias de hoje, para que nós possamos nos preparar para encontrar com Cristo nas nuvens e viver a eternidade vivos com Ele, glorificando e exaltando o teu santo nome. E aí? Pastor, essa mensagem não é para nós aqui não. Todos nós aqui estamos já salvos. Persevere, continue lutando como um bom soldado, mantenha a sua fé alicerçada na palavra. Não olhe para a direita nem para a esquerda, continue avante, porque na frente está Jesus Cristo de Nazaré, nos conduzindo por esse caminho. O interessante é que nesse texto de João, no capítulo 14, Jesus estava dizendo: olha, eu estou voltando para casa, mas não se preocupem, porque eu vou voltar. E tem um outro detalhe que eu quero falar para vocês também: eu não vou te deixar órfãos. Eu vou pedir ao Pai e Ele enviará outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos, ser todo momento consolados. Eu gostaria que você se colocasse em pé, amados. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Persevere na presença de Deus. Não permita que a apostasia tome conta do seu coração. Permaneça firme na fé. Continue lutando como um bom soldado, porque você está próximo de entrar na terra prometida. Aleluia. Não cometa os mesmos erros do passado, porque Jesus Cristo, Ele está voltando.
Eu acredito, amados, que Jesus já está com a mão na maçaneta, só aguardando o Pai dizer: abre, filho, vai encontrar com a sua noiva. De repente você está ouvindo essa mensagem através dos canais, das plataformas digitais, e você ainda não teve um encontro com Cristo. Você está no vale da decisão. Agora, onde mesmo você estiver, coloque a mão no seu coração e entregue a sua vida ao Senhor. Confesse os seus pecados diante do Senhor, que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não deixe para amanhã. Tome essa decisão hoje. Nós temos a oportunidade